Olá, alunos do CPMG Nível das Neves. Aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor de Atualidades Políticas, Econômicas e Sociais. Na aula de hoje, dando continuidade àquela primeira aula da semana passada, nós vamos agora deter mais no que tange aos impactos socioambientais relacionados à exploração dos recursos naturais ligados à atividade industrial no Brasil. E também, na próxima aula, como essa aula para não ficar tão grande, eu separei em duas, nós vamos trabalhar mais os impactos ligados à questão da agropecuária no Brasil, que, como a gente sabe, e nós temos uma vocação desde da passagem da Primeira República para a Segunda, uma vocação grande com relação a essa área do agronegócio no Brasil da pecuária e os impactos grandes que isso causou na configuração do meio ambiente, dos ecossistemas no Brasil. E na aula de hoje vamos trabalhar mais esses impactos ligados à exploração dos recursos naturais e da atividade industrial. Lembrando que, inicialmente, essas mudanças no meio ambiente, ela pode ser de dois modos, tanto a mudança positiva como a mudança negativa. Mas a gente vai tratar mais das questões negativas, mesmo porque no Enem, sempre que cai alguma questão, eles sempre focam mais na perspectiva negativa, porque é o que fica mais patente, até mesmo em questões de como nós lidamos, né, com o processo de industrialização, por sermos um país em desenvolvimento. Então, nós temos aí grandes problemas relacionados a isso, então não fazia sentido tratar mais das questões positivas. Lembrando que a ação antrópica, que é um termo mais técnico, que se cair, se caso vocês verem, a ação antrópica é toda aquela ação humana causada pelo homem. Então, a partir do momento em que o homem chega aí na superfície terrestre, ele começa a adaptar algumas coisas da natureza para a sua sobrevivência, como a gente bem sabe. E tudo isso vai gerar um impacto. Portanto, o impacto dessa ação antrópica, ela pode tanto ser de um lado negativo, porque quando causa aquela ideia do desequilíbrio ecológico e do ecossistema, né? Falando em desequilíbrio e ecologia, a gente pode estar falando sim, de desaparecimento de espécies, mudança climática, a questão da destruição da calota polar, lembrando também do desaparecimento de vegetação. Tudo isso é impacto negativo, como aquecimento global, que a gente vai ver hoje, a redução da camada de ozônio, o buraco da camada de ozônio, e toda a inversão térmica, mesmo também as chuvas ácidas, são todos problemas causados pela ação humana, derivados da ação humana, salvo aqueles que são naturais, mas ele pode ser intensificado, como a gente vai ver, com a questão das indústrias e das fábricas, da questão dos automóveis, do desmatamento, pode ser intensificado com a ação humana. E por outro lado, só para não dizer que eu não falei de flores, a questão dos impactos positivos a gente pode citar, por exemplo, a recuperação da camada de ozônio, que é uma das discussões das conferências, como nós vimos, a recuperação e equilíbrio do ecossistema, recuperação da floresta com o reflorescimento, que é uma das pautas urgentes para se pensar em intervenção na Amazônia. Por exemplo, a introdução de uma espécie que estava em extinção, que foi criada em um cativeiro, e que vai ser devolvida de novo à natureza para buscar um equilíbrio. Tudo isso a gente pode ver aí que está na ideia de recuperação, de preservação ambiental, ou seja, são medidas e até mesmo leis que vão gerar essa proteção ao meio ambiente, impedindo aquilo que a gente chama de impactos negativos na natureza. É, Na aula passada, só para a gente retomar um pouco a pauta e não ficar tão perdida a aula, nós vimos que o meio ambiente, no que tange as conferências que nós vimos desde 1972, a pauta era esse desenvolvimento sustentável, buscar aquela ideia do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento, a própria sustentabilidade, a própria preservação do meio ambiente. Então, a primeira discussão foi em 1972, que daí foi a primeira conferência mundial organizada pela ONU. Depois nós tivemos aí, entre outras conferências, a Conferência de Montreal, do qual surgiu o Protocolo de Montreal, com o objetivo de combater a inversão
a emissão em excesso do CFC, né, do clorofluorocarboneto, que a gente vai falar dele hoje ainda, sobre a questão do efeito estufa e do aquecimento global. Depois nós tivemos a Conferência do Rio, né, que é a ECO 92, que foi justamente a primeira conferência para discutir uma forma de implementar e de enfrentar de fato esse desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. E mais à frente foi realizada a Conferência das Partes, né, que culminou na conferência, digamos, no Protocolo de Quioto, que foi em 1997, do qual esse importante documento tinha como objetivo diminuir a emissão dos gases estufa e tentar evitar a intensificação do aquecimento global. Então, essas são algumas das principais conferências, mais ou menos, aí que nós falamos na semana passada. Então, foi um pouco isso, esse conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, buscando equilibrar, equacionar essas duas coisas, buscar um desenvolvimento econômico, é claro que é importante, mas também é importante preservar aquilo que faz mistério em termos de causar o menos impacto possível à nossa saúde, ao meio ambiente, para não causar todo o desequilíbrio aí que a gente vem ao longo dos anos causando em relação à natureza, à presença do homem na Terra e o aumento desses impactos ambientais aí que nós narramos inicialmente. E assim, alunos, nos atendo agora mais à questão dos impactos ambientais causados pela indústria, teve que circunscrever também, assim, em termos de quantidade, são muitas, né? São muitos os impactos, desculpa, com relação a a- aos problemas causados pela industrialização, sobretudo no Brasil. Então, como não dá para falar de tudo, a gente vai ter que circunscrever só algumas problemáticas, mesmo porque esses problemas vocês devem estudar em ecologia, devem estudar também em geografia, como eu já conversei com a professora Selma. Tantas as segundas como as terceiras que comungam dessa mesma aula vão estudar com a Selma essa problemática. Então não se desesperem se caso a gente não esgotar toda a problemática, porque realmente é muito vasta a questão, são muitos problemas. Então a gente tem que fazer um recorte aí para pegar os principais problemas. Então, inicialmente a gente tem que pensar, quando falar em problemática, na questão qual é o tamanho desse problema. Nós temos aí a escala de problemas. Nós temos escala regional, escala local e escala global. Determinadas ações, como a gente pode pensar em termos da ação antrópica, ou mais especificamente a ação do homem, causa problema no meio ambiente uma escala restrita, que é o caso do que ocorre quando a gente está falando das ilhas de calor, da inversão térmica, da chuva ácida. Esses três fenômenos, a gente pode dizer que no máximo eles conseguem abranger a questão de uma escala regional. Mas você tem outros problemas que ao mesmo tempo e outras consequências que envolve que transcende essa questão da localidade e da regionalidade, que pode chegar a uma escala mais global, causar impactos globais, que vai ser digamos, um rol de primeiros problemas que a gente vai analisar. A gente vai deixar esses últimos três problemas, que é a questão da ilhas de calor, das chuvas ácidas, da inversão térmica, mais para o fim da aula. Vamos focar agora inicialmente nesses impactos globais dessa problemática, que provoca prejuízo ao mesmo tempo, podemos dizer, na zona do Equador, na floresta amazônica, também no Polo Norte, nas geleiras, ou também lá na Antártida, no Polo Sul. Então, você tem assim, um impacto que, em termos de extensão, são impactos globais. Mais uma subdivisão, a gente pode pensar em dois tipos de problemática que são separados. Uns podem ser totalmente naturais, como é o caso do El Niño, que eu fiz um recorte, não quis falar dele, do Laninha. E alguns podem ser, sim, totalmente causados pela ação humana, pela ação antrópica. E aí são chamados de problemas antrópicos, chamados antrópicos, né, como eu disse para vocês, que é o que acontece com as ilhas de calor, é, numa dimensão mais restrita, como já disse para vocês. E há outros também que são intensificados, tem a parte natural, como é o efeito estufa, mas eles podem ser intensificados totalmente com a ação antrópica, como é o caso do efeito estufa, o que acontece também em virtude
do agravamento do efeito estufa e é manifestado, sobretudo nas últimas décadas, em termos de preocupação por parte dos ambientalistas, por parte dos cientistas. Então, você tem toda uma gama de discussões em torno dessas problemáticas que envolve vários setores da sociedade. E assim, esses impactos causados pela indústria, como o texto mesmo revela, esse aumento da industrialização que começou, há indícios que a questão do aquecimento, sobretudo com o efeito estufa, começou geralmente em 1760, quando acontece a primeira revolução industrial com a queima do carvão, né, como fonte de energia e o impacto que ele causou. E as consequências são assim alarmadas, sobretudo na segunda metade do século XX, que é no ano de 1940 a 1960, que é isso, se a gente for pegar em termos de, de história, a gente está circunscrito nesse período que a nossa industrialização é tardia no Brasil. Então, nesse sentido, são vários os impactos aí causados em torno dessa expressão econômica ou dessa expansão econômica. A gente pode ter indícios sólidos mostrando, só para mostrar um pouco da pesquisa que eu fiz, mostrando que a poluição do ar está associada com o aumento do número de infartos de miocárdio, infartos cerebrais, os AVCs, pneumonia em crianças, idosos, a, a asma, o uso da bombinha por conta da asma aumentou em grande escala, câncer de pulmão, mais ou menos entre 8 e 10% dos tumores de pulmão no planeta são associados à poluição do ar e também a gente sabe que o câncer, sobretudo no pulmão, tem uma alta letalidade. Então, você tem outro problema, o baixo peso da criança ao nascer, que é como se todos nós fumássemos, por conta de estarmos expostos à população. Para ficarmos mais em números ainda, no mundo são 7 milhões de pessoas por ano que ficam doentes a ponto de morrer. E a gente percebe pela quantidade assim, expressiva de mortes e pelos indícios de estudo, isso é um problema de saúde pública, sem dúvida. Então, para continuar em termos de números, na cidade de São Paulo, tem-se anualmente, em termos claro, de média, né, de estimativa, 4.000 pessoas morrem por ano prematuramente devido à poluição. Agora, na região, em termos de estimativa metropolitana, ali, que envolve as cidades do entorno da Grande São Paulo, você tem mais ou menos 7.500 por ano. Então, enfim, por que eu estou dizendo esses números todos para vocês? É para mostrar que a poluição do ar, ela afeta aí, sim, uma grande gama de problemas, né, que são associados a ela, e que a poluição do ar ela está entre as 10 maiores causas de morte do planeta. Então, assim, é um problema muito alarmante. Apesar de eu estar fazendo todo esse sensacionalismo, é justamente para vocês se darem conta o quão é importante esse problema. Então, e a poluição, ele não é um problema de uma esfera clássica da saúde. Por exemplo, quando você tem um problema de pressão alta, você mexe o médico vai mexer no seu problema ali, na questão da dosagem do remédio. Você tem um problema de colesterol, você vai fazer uma intervenção alimentar. Não, mas o problema da questão ambiental, ela envolve vários setores. Então, não está circunscrito a uma área só. Por isso que geografia, biologia, medicina e várias outras áreas ambientalistas estão aí focadas nesse problema que envolve todo digamos, um macro nível de problemática que requer toda uma política aí de reestruturação das fábricas, de intervenção direta em todos os setores da saúde. Então, você tem aí planejamento urbano, uso e ocupação do solo, mobilidade, tecnologia veicular, decisões essas que vão muito além do que a gente está acostumado em termos de saúde para resolver alguns problemas mais específicos. Então, é uma causa de saúde pública e que
envolve aí não só uma vacina, um antibiótico, mas envolve toda uma gama de setores da sociedade para justamente dar conta dessa problemática. Só para vocês terem noção, tanto que é grande essa problemática da poluição do ar, sobretudo causado aí pela questão dos gases, né? O gás carbônico que vem da indústria, do automóvel, das queimadas, que associado também à questão da, dos gases causadores do efeito estufa, além do gás carbônico, como eu disse para vocês, nós temos o gás metano, que vem muito da pecuária, da flatulência dos gados, o gás CFC, todos esses gases, e mesmo a queima de combustíveis fósseis para a indústria, primeiramente com carvão, agora com petróleo, tudo isso está no rol de problemas a serem pensados na emergência, de serem pensados enquanto uma saúde pública que envolve vários setores, como disse para vocês, e que causa toda, digamos, esse rol de problemas aí que a gente tem em termos de problemas, né? Que durante os específicos problemas que a gente vai tratar, tanto em nível regional e local e a nível global, a gente vai tocar várias vezes nessas problemáticas. Eu estou citando aqui alguns para a gente dar ensejo a essa introdução da nossa aula. Então, nós estamos falando desses problemas, todos ligados à contaminação do ar. Podemos dizer que é um problema urbano, sobretudo, é um problema das cidades, então, porque são uma série de gases tóxicos, né, que são lançados pelos habitantes das cidades, que refletem enfermidades respiratórias, como eu disse para vocês, além dos que eu já citei, os mais comumente falados, os problemas de saúde, asma, bronquite, pneumonia, o câncer de pulmão. Nós temos aí também um alto índice de mortalidade infantil devido a essas questões respiratórias, sobretudo nesses grandes centros. A China, que é um dos países com mais intensidade da poluição atmosférica, que é muito alto, eles têm indícios altíssimos o câncer mais comum da China é justamente o câncer de pulmão. Isso se deve, como a gente pode já prescrever e antever, que é essa questão dos poluentes, né, a exposição aos poluentes da população chinesa. E, e essas partículas que são lançadas ao ar aí, com a quantidade superior a suportável e que causa danos à saúde e ao meio ambiente, é aquilo que a gente pode chamar de poluição atmosférica, que é um dos primeiros problemas aí que a gente vai tentar se dar conta. E nesse sentido, os cientistas acreditam que esses gases aí emitidos na atmosfera, pela questão do escapamento dos veículos, as atividades agrícolas, como eu disse para vocês, desses escapamentos de veículos nós temos o monóxido de carbono, é, e das indústrias, e todos eles aí são responsáveis por uma grande alteração no que a gente chama do clima do planeta. Então, daí que surge a teoria do aquecimento global, que é um dos problemas que a gente vai se deter agora, sobretudo por conta do efeito estufa, e vai causar uma série de impactos na natureza, nos ecossistemas, e a gente vai se deter mais nesse problema agora. Então, falando agora do efeito estufa, então nós temos na atmosfera, como vocês veem na imagem, nós temos uma camada formada pelos gases CO2, né? O dióxido de carbono, e nós temos também uma camada juntamente com o metano, o CH4, né? Então, esses são chamados os gases estufa, que a função delas é praticamente proteger a Terra, impedindo, de certa forma, que a Terra perca aí uma quantidade excessiva de calor durante a noite. Então, o fenômeno de estufa ele é um fenômeno natural, como a gente pode entender. Vamos entendê-lo aí. Então, que acontece? Vamos ver aqui na imagem. Então, nós temos a radiação ultravioleta, que é enviada pelo Sol. Parte dessa radiação é bloqueada ou seja, nós temos essa camada que protege ela dessa invasão excessiva desses raios aí. Parte se dissipa e volta por essa camada protetora que nós temos na alta atmosfera aí. E
quando nem tudo é refletido, né? Alguns raios é, passam para a Terra. Ao tocar o solo, como a gente pode ver aqui, é, e ela é devolvida a uma reação química e ela é devolvida em forma de raios infravermelho. E essa radiação infravermelha bate nessa camada e volta e fica retida aí na chamada camada dos gases estufa. E que eu quero dizer com isso? Que praticamente esse efeito estufa, como os cientistas mesmos afirmam, ele é um efeito natural. Ele estava já acontecendo na Terra mesmo antes de haver, digamos, humanos na Terra. E ele como eu disse para vocês, só reforçando, ele é imprescindível para que haja vida na Terra como conhecemos. Senão, à noite, esse estufa que é natural, se a Terra se esfriasse demais, se resfriasse demais, a gente ia perder uma quantidade excessiva de calor e teria grandes problemas com relação a essa questão desse efeito estufa natural. Mas então, qual que é a dificuldade, professor? A dificuldade seria justamente esses outros gases que são emitidos aí, esses gases poluentes, sobretudo pela indústria, como a gente pode ver aqui, é, que são os gases poluentes, né? Os gases dos carros também, e outras aí a gente pode falar da questão do desmatamento, das queimadas, do desmatamento das árvores. Então você tem aí toda uma gama de poluentes dos carros, das indústrias, ou seja, das atividades humanas, que faz com que uma camada espessa desses gases ficam retidas aqui na, na nossa, na nossa atmosfera. Então, ao permanecer no planeta, esses gases, nós temos, digamos, uma intensificação de todo esse efeito estufa, que ao bater lá e voltar e formar essa camada espessa, essa intensidade do gás estufas, causado pelas ações antrópicas, como eu já relatei para vocês, nós podemos afirmar que há aí, em termos de efeitos históricos, sobretudo depois da Revolução Industrial, aí uma grande quantidade de calor, ou seja, um aumento do calor, sobretudo digamos, podemos dizer, da mudanças nas questões climáticas, que entra aí em diferentes discussões com relação a isso. Nós temos aí, como o gráfico mesmo revela para vocês, nós temos os cientistas que são os defensores do aquecimento global, fruto desses gases do efeito estufa aqui. E nós temos também um pequeno grupo seleto de cientistas que vão desmerecer essa noção do aquecimento global. Então, os principais gases, só para ficar bem claro, é o gás carbônico, como eu já disse para vocês no início da aula, que vem justamente da indústria, dos automóveis, das queimadas. E lembrando que as queimadas aí tem um grande fator, porque retira do meio ambiente é o principal agente sequestrador, né, do gás carbônico, que são as plantas. E nós temos também o gás metano, que é o gás, sobretudo, que vem da flatulência das vacas, ou seja, o excesso digamos que as vacas peidam mal, né, no sentido de que esse gás metano que ela liberam é extremamente tóxico e extremamente intensifica muito a questão do efeito estufa, segundo esse grupo de cientistas, que digamos, é a sua maioria absoluta, que tem a convicção de que uma grande parcela da intensificação do efeito estufa é resultado da ação humana. Por isso, eles vão utilizar dados aí que mostram que a emissão de gases do efeito estufa começou, sobretudo, a crescer, como eu já salientei no início da aula, a partir da década de 1760, que é o momento em que acontece a primeira revolução industrial, né, com a questão da produção industrial, passou a utilizar a queima do carvão mineral, que foi a primeira fonte de energia usada, que é uma dos grandes principais da emissão do gás estufa, né, que se agravou ainda mais, como eu disse para vocês, em 1940, em 1960, que foi aí, na segunda metade do século XX, em que houve uma grande expansão da indústria pelo mundo e o processo, digamos, de industrialização tardia, que chegou até no país como o Brasil, no México, na Argentina, na África do Sul, Índia, China,
e outros faz com que esses países passassem a emitir aí uma grande quantidade de gases estufa. Logo, com o que se pode perceber, com o aumento dessa emissão, sem dúvida, como está ligada à ação humana, à necessidade de desenvolvimento econômico e nada de sustentabilidade, porque aí vocês podem perceber, quando foi a primeira conferência, em 1972, mas em termos de emissão em excesso desses gases, já estava acontecendo ó, desde a segunda metade do século XX, em alguns países periféricos, ou os países em desenvolvimento, mas na Inglaterra e os países que passaram pela primeira Revolução Industrial, em 1760, já vem aí, digamos, em sua maioria absoluta, jogando grandes quantidades de gases e aumentando aí o efeito estufa. E qual é a consequência disso, como a gente sabe? Eles defendem que com essa intensificação aí dos gases estufas, houve uma grande consequência que eles afirmam que pode haver um aumento da temperatura média global e segundo os cientistas aí, como bem o texto de vocês colocam, essa temperatura pode chegar até graus Celsius a mais em 2100. Isso seria, o que seria isso? Esses efeitos aí da ação humana seriam um grande responsável por provocar grandes tragédias em vários aspectos aí da nossa dos ecossistemas, sobretudo em escalas globais. Nós temos aí, por exemplo, a, quando as águas do oceano ficam mais quentes, podemos dizer que isso faz com que ocorra mais furacões. E cabe aqui uma curiosidade. É, muitos de nós não sabemos por que o Brasil não é um país que não sofre com o problema dos furacões. É porque os furacões só formam quando as águas dos oceanos estiverem mais quentes, por exemplo, mais ou menos 27 graus Celsius por aí. E aqui no Brasil, o litoral brasileiro, que é o local onde a gente encontra as águas mais quentes em termos do oceano, são as águas do Nordeste, que chega mais ou menos a 26 graus Celsius no litoral brasileiro. Então, por isso que o Brasil assim tem pouquíssimo índice ou quase nenhum furacão. E há quem afirma, dentre esses cientistas que defendem isso, que é, a culpa necessariamente dessa questão do aquecimento global é estritamente do homem. Esse aumento da temperatura global e toda a questão do aquecimento global é, faz com que possivelmente o Brasil e outros lugares que hoje não tenha furacões e que podem ser, digamos, na escala de aumento da temperatura mundial, pode ser que o Brasil tenha e outros países onde não tem furacões, pode ser que esses furacões possam chegar até nós devido a esse, digamos, a esse salto a longo prazo do aumento da, da temperatura, etc., e que a gente está discutindo. E nessa mesma esteira de defesa desse cientista, há alguns que sustentam que, não sei se vocês lembram, mas em 2018 houve aquele furacão Herbie, furacão João e Maria, que fez, digamos, devastou grandes áreas da América Central em 2018, parte da Califórnia, nos Estados Unidos. Há quem diga que esses furacões aí, que têm ocorrido com maior frequência e intensidade do que na média das pesquisas, que está ligado sobretudo ao aquecimento global, sobretudo a essa ação humana aqui, com relação aos fatores da emissão do dióxido de carbono na atmosfera, provenientes das queimadas, dos combustíveis fósseis, das indústrias, das energias utilizadas para o transporte, indústria, serviço e residência. Aqui no gráfico vocês podem ver a quantidade que é lançada pelo desmatamento, 17,3, a questão de outras fontes, 2,2, os outros gases que são lançados, a queima de combustíveis fósseis, 56,6%, a questão da agricultura, que não, a flatulência não é só das vacas, não, é dos porcos também, tá? Então você tem aí uma grande gama de porcentagem do dióxido de carbono e sobretudo do gás metano aí,
que podem aí fazer essa intensificação do efeito estufa, é, esse aquecimento global, quer dizer, esse aumento dos gases atmosféricos que vai causar esse aquecimento global, que é o que a gente está discutindo por essa gama de cientistas que faz essa defesa enfática de que o aumento da temperatura aí vem, sobretudo, desses gases estufa. Então, além dessa questão dos furacões, como a gente está dizendo, a gente pode depender como problema também a questão da, do aumento da temperatura da água do mar, que faz com que os corais aí acabem morrendo, e a morte dos corais vai atrapalhar toda uma dinâmica do ecossistema, como bem vocês devem ter estudado já em geografia e ecologia, que é uma disciplina de biologia, que vai fazer com que outros animais acabem morrendo devido à dependência aí, da cadeia alimentar. Além disso, nós temos uma temperatura maior, né, que faz com que as calotas polares aí possam se desprender, né, das suas calotas de gelo, possam se desprender tanto do Polo Norte como do Polo Sul. Lembrando que é, uma parte desse fenômeno é natural, ou seja, as calotas de gelo no verão elas descongelam. Aí no inverno, numa situação cíclica, ela volta a congelar. E você vai acompanhando a questão cíclica das estações. Mas, segundo as principais medições desses cientistas que defendem o aquecimento global, esse degelo intenso aí não está possibilitando um recongelamento na mesma proporção. E isso faz com que um maior número de icebergs acabe se desprendendo aí do seu habitat natural, e vários animais, como os ursos polares, acabam se tornando aí um animal escasso devido à questão da perca do seu habitat natural. Além disso, esse derretimento de gelo que eu estou dizendo para vocês dos polos aí, e o fato de ele não voltar a congelar de novo no ciclo da natureza, o que acontece? Acaba fazendo com que mais água seja despejada aí nos oceanos, alterando o nível dos mares, levando à possibilidade de enchentes, alagamentos, como eu disse para vocês, nós temos aí o derretimento das calotas polares, a questão do habitat polar dos ursos, a elevação do volume dos oceanos causando essas enchentes costeiras, você tem a modificação do clima, o espalhamento de doenças tropicais, como a questão do mosquito da dengue, da malária, as secas em algumas regiões, porque muda também o ciclo da água. Então, tudo isso assim, são consequências previsíveis com relação a esse grupo de cientistas que vão defender essa questão da intensidade do efeito estufa em virtude da ação humana. Então, nesse sentido, devido a essa gama de problemas que nós temos aí, é que esses cientistas vão defender o quê? Que é necessário, como a gente viu na primeira aula sobre a questão justamente das conferências, o que foi tratado em termos da redução de emissão de gases, do protocolo de Quioto e de todas digamos, as premissas de uma vida sustentável, né? Desculpa, eles vão defender que é preciso que diminuamos o nível de poluição atmosférica emitida pelas fábricas, pelos automóveis, então precisa muito de tecnologia. E ainda que não seja assim irreversível isso, é, esse aumento da temperatura até o final do século, o que se busca aí com essas medidas de uma vida sustentável é que ela não seja tão elevada. E é isso que é o Acordo de Paris, como a gente viu em 2015, e foi muito discutido aí, é, é a tentativa de evitar que essa temperatura, com essas medidas do Acordo de Paris, não ultrapasse 2 graus Celsius até o final desse século. E, e com isso a gente diminua aí a questão do aquecimento global. Numa outra escala de cientistas, como eu disse para vocês, eles acabam não acreditando nessa questão eles acabam fazendo muito barulho também. Eles não acreditam que o aquecimento global é na verdade um fenômeno intensificado pela ação humana. Eles vão dizer que é um fenômeno natural.
E, e esses cientistas que é rotulado de os ceticistas, os céticos do clima, eles vão afirmar que essa emissão de gases estufa tem se aumentado muito, muito pela ação humana, mas que essa ação humana não é a grande responsável pela temperatura global. Eles vão afirmar que boa parte dos termômetros, que são, qual que é, digamos, qual que é a estratégia para eles driblarem aqueles que acreditam na ação humana. Eles vão afirmar que boa parte desses termômetros que são utilizados para medir a temperatura estão afetados por condições externas, como, vamos falar aqui, eles falam que os cientistas que defendem isso colocam os termômetros locais assim já estratégico, por exemplo, as grandes cidades, e por isso eles vão influenciar na questão da medição de calor. E uma cidade, ela é naturalmente, ela tende a ser realmente mais quente por conta das ilhas de calor, que a gente vai explicar no final da aula o que é a ilha de calor, por questões das indústrias, dos carros, da maior circulação de pessoas, o intenso nível de concreto, a questão da verticalização dos prédios, o asfalto. Então, eles afirmam que esses dados são contraditórios e acusam os cientistas de suprimirem, digamos, esses dados para justamente defender o aquecimento global. Então, assim, para eles seria muito mais o aquecimento global seria só uma estratégia para se conseguir alguma coisa, na segunda visão desses cientistas. Então, estaria de fundo uma briga política aí, porque pode ter empresas que vão defender, por exemplo, a questão de desmentir o aquecimento global, as empresas que usam muito combustíveis fósseis, etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, na concepção desse grupo de cientistas, que é pequeno, mas que faz muito barulho, como eu disse para vocês, o aquecimento global seria basicamente uma farsa. Na verdade, não existiria necessidade de buscar aí soluções para reduzir a emissão dos gases estufas, porque eles não seriam esses, digamos, os causadores do que os defensores do aquecimento global defendem. Então, eles falam que o próprio planeta já produziria essa variação de temperatura e e há quem afirme, desses cientistas aí, que essas grandes alterações da temperatura do planeta é que as alterações da temperatura global acontecem hoje e tem que haver uma dinâmica natural do planeta que se utiliza para isso e que realmente isso aconteceria. A mudança climática, o mundo passa, digamos assim, resumindo todo o argumento, o mundo passaria por momentos cíclicos onde em determinados períodos essa temperatura realmente aumenta e o nível do ar sobe, em outros a temperatura cai, ocorrem as chamadas glaciações ou eras glaciais, e o aumento do gelo faz com que esse nível do mar diminua. E isso, digamos, seria um acontecimento histórico na percepção deles. Então essas oscilações são normais, são coisas dos planetas, quer dizer, é coisa da próprio equilíbrio do planeta, digamos, tá, é uma coisa do ecossistema. Então, para desmerecer o argumento do aquecimento global, eles vão usar desse rol de argumentos aí que eu estou narrando para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam com relação a esse debate aí, que não é um debate fechado, né? Você tem aí determinados momentos em que, de um lado, você vai ganhar mais adeptos dessa teoria do cético, outros você ganha uma amplitude maior dos que defendem o aquecimento global, mas a sua maioria dos cientistas esmagadora defendem que existe sim um aquecimento global e que os gases emitidos pelas ações humanas, desses que eu narrei para vocês, são grandes responsáveis pela intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Só para vocês perceberem o tanto que existe política por trás dessa questão das defesas, o próprio presidente Trump foi inicialmente um dos grandes céticos em relação ao clima, e ele afirma que o aquecimento global é uma farsa, e daí ele faz com que ele utilize esse argumento, inclusive para sair do Acordo de Paris, que ele disse que não iria comprometer-se mais com nenhuma meta de redução da emissão dos gases estufa. Entre outros extremistas mais recentes que a gente pode falar aí, o Trump é um dos grandes. E deu a entender aí que inicialmente ele estava, né?
defendendo esse não aquecimento global para justamente não se comprometer com o Acordo de Paris. Mas, recentemente, me parece que houve aí uma mudança de lado. Ele, pelo que ele tinha ouvido e lido aí, ele começou a rever as suas questões e ele estaria mais engrenado a aceitar aí a questão do efeito do aquecimento global causado pelo efeito estufa. Então, o importante é entender que isso aí não está totalmente fechado, né, como eu disse para vocês, e que a maioria absoluta dos cientistas corroboram para a ideia do aquecimento global, que vemos o resultado de uma das ações humanas e a intensificação dos gases de estufa, promovido pelo desmatamento, queimadas dos poluentes, a questão dos veículos e das indústrias, entre outros, e a capacidade que as vacas têm de liberar um grande volume de gás metano pela flatulência juntamente com os porcos. Então, eu acho que é um pouco isso em termos de consequências e de causas do efeito estufa. Agora vamos falar da questão do buraco da camada de ozônio, que é um segundo problema global que a gente vai se deter mais agora. Então, com relação ao buraco da camada de ozônio, só lembrando que a camada de ozônio funciona como uma camada protetora, como a gente pode ver aqui na imagem. Ela é uma camada protetora no sentido de que de toda a radiação solar, como o texto bem está dizendo, que atinge a superfície da Terra, 45% é luz visível e 45% é radiação infravermelha, né? Que ao trocar o solo, ela sofre uma mutação e passa a ser infravermelha. 10% são os raios ultravioletas. O problema é que esse aumento aí desses gases poderia comprometer aí a grande parte da vida na Terra e até mesmo a sobrevivência humana a, a longo prazo, digamos. Então, essa grande concentração de ozônio, que funciona aí como essa camada protetora, esse escudo, vem aí com o tempo acontecendo de forma global um agravamento, sobretudo pela questão humana, que essa é a crítica, que sobretudo a partir dos anos 70 e 80, o homem começou a produzir alguns gases aí que são chamados os gases de substâncias destruidoras da camada de ozônio, que podem aí, digamos, e vem, claro, acontecendo, uma redução dessa camada de ozônio a ponto de causar um buraco. Os gases principais aí que a gente chama atenção são o brometo de metila, né? E o clorofluorcarboneto, que é o CFC. Além deles, a gente pode ainda escalar como um dos grandes causadores desse buraco da camada de ozônio o ácido tricloroacético, o tetacloreto de carbono e o hidroclorofluorcarbono, HCFCS, que esses gases, essas substâncias chamadas destruidoras do ozônio, lançados na atmosfera, cerca de 60 a 70 anos para que ele se dissipe, para que ele se quebre e as moléculas de ozônio aí volta à sua constituição normal. Então, digamos, essa constante aí, essa constante emissão causada pela ação humana, que são os gases chamados destruidores das moléculas de ozônio, e formando aí as moléculas de oxigênio e oxigênio molecular, como consequência, que vai gerar mais raio ultravioleta, como eu disse para vocês, entre nosso planeta, daí tende a se agravar também a questão do aquecimento global, já que, por um lado, eu tenho mais radiação ultravioleta, né? E a entrada desses raios ultravioletas aí, em um tempo menor, digamos, entrando mais rapidamente, eu tenho aí um efeito muito maior com relação ao aumento do aquecimento global. Então, esse buraco da camada de ozônio acaba agravando o problema do aquecimento global, além de expor o ser humano e, sobretudo, a questão do ecossistema a grandes consequências. No caso do humano, como já disse para vocês, a questão do câncer de pele, que se agravou muito nas últimas décadas,
e que felizmente o protocolo de Montreal, com a meta ali de reduzir a questão do CFC, acabou sendo cumprido em grande parte em alguns países, né, que se comprometeram a diminuir a emissão dessa substância destruidora da camada de ozônio, e foi um dos grandes recordes que nós tivemos ao longo dos anos com relação à diminuição do lançamento dessas substâncias que acabavam prejudicando aí a questão da atmosfera e até mesmo destruir a camada de ozônio. Só para vocês terem noção, no próximo slide, essa escala de cores aí mostra a concentração de ozônio na atmosfera, na unidade de Dobson, variando entre 100 a 600 unidades. Na sequência das imagens, como vocês podem perceber aí, é possível observar o aumento, onde houve a diminuição da concentração de ozônio na atmosfera. A área azul, popularmente conhecida como o buraco na camada de ozônio, a gente vê como que ela é progressiva, né, assim, durante os vários anos aí dessa medição pela escala de Dobson. E vocês podem verificar que em 2011 aqui, ó, apresentou o maior buraco da camada de ozônio. Mas já em 2013 você percebe aqui, ó, que ela reduziu um pouco, né? Então essa redução, por que explica essa redução? É justamente pela diminuição do lançamento dos gases que agridem a camada de ozônio. O Programa das Nações Unidas aí para o Meio Ambiente prevê que ela estará totalmente recomposta só no ano de 2070. Porque, como eu disse para vocês, ela leva a média de 60 a 70 anos para que a camada de ozônio se recomponha. Vocês viram o tanto que é sério esse impacto ambiental com relação à problemática da camada de ozônio. E vamos ver agora quais são as consequências do buraco da camada de ozônio, como a gente bem fez com a questão do efeito estufa. Como vocês podem ver, o aumento do buraco da camada de ozônio e a intensa radiação dos raios ultravioletas que conseguem é, ultrapassar a camada de ozônio justamente pelo buraco. Você tem aí como incidência a questão do aumento das taxas de mutações nas plantas e nos animais, cegueira em insetos polinizadores que são extremamente eficientes e salutares para a questão da natureza, a destruição do fitoplâncton, queimaduras na pele com a incidência de câncer, a fragilização do sistema imunológico do humano e dos animais e a alteração da distribuição térmica e circulação do ar, que vai afetar até justamente a questão de alguns problemas ambientais, digamos, não tão globais, mas questão dos problemas regionais, que vai ser a próxima temática para finalizar essa aula. Então vamos passar sem demora, que a aula já está bem estendida, não pensei que fosse durar tanto, só para a gente terminar essa aula. Então, passando agora para os problemas voltados para questões mais regionais e locais, que no máximo vai para um problema regional, então eles podem ser gerados por alguns fenômenos que são causas estritamente das áreas urbanas e outros das áreas naturais, como a gente vai ver, porém, eles estão diretamente ligados à questão da ação antrópica, da ação humana, que é o caso dessas chamadas ilhas de calor urbana. É um fenômeno que acontece a partir digamos, da variação da temperatura das áreas mais periféricas aqui e em relação às áreas centrais da cidade. Esse aqui é tudo numa mesma cidade, tá, pessoal? Então, na mesma cidade, é, como a gente sabe, no centro tende a se centrar uma temperatura mais alta do que nas áreas mais afastadas. Então vocês poderiam perguntar, mas por que, professor? A explicação é simples. Você pode perceber numa área urbana, geograficamente você tem mais prédio, você tem grandes volumes de carros, poucas áreas verdes. Então esses fatores aí vai fazer com que a temperatura desse local seja cada vez maior, bem mais densa. E a temperatura desse aí, por justamente liberar muito mais CO2 e o calor vai ficar aí retido nesse local, e sobretudo por esses emissores mais poluentes que a gente tem. Então você tem ali uma grande circularidade de carros, indústrias e prédios. Então você tem um maior nível de poluição.
E esses prédios aí, um dos segundos fatores importantes para se pensar a questão de reter calor, sobretudo pelo processo de verticalização, ah, pela própria construção dos prédios, né, um crescimento vertical da cidade, você vai fazer com que haja pouca circulação de ar. Ou seja, fica mais difícil ainda, mais restrito ainda a questão do ar. Então, aquele calor que está ali retido, que fica retido, é, né, o que acontece? Os ventos fazem com que os ventos não consigam carregar esse calor pela falta de área verde, de plantas, de vegetação. Então, e outra coisa, a falta de áreas verdes nos centros urbanos faz com que o CO2, que é um dos grandes responsáveis por isso, não seja capturado. Então, ele fica retido, parado nesse local. Então, quanto mais árvores a gente tem, mais sombra, que ajuda aí na questão da diminuição do calor. Esses são fatores interessantes para pensar, digamos, uma intervenção maior quanto às ilhas de calor. Então, você tem aí fatores como a poluição atmosférica da verticalização, a falta de áreas verdes, que faz com que as áreas centrais aí possuam essas chamadas ilhas de calor. Então, as temperaturas no centro são sempre muito mais elevadas por vários desses fatores que eu falei para vocês, das ações antrópicas, das ações humanas, faz com que a temperatura aí fique, digamos, bem mais alta do que nas áreas periféricas. Você vê a escala aqui, ó, enquanto na área periférica você tem 29 de temperatura em graus Celsius, numa área de calor, numa ilha de calor urbana central, você tem em média um pico de 32%. Então, essa temperatura pode variar na dependência das condições de cada lugar, aí pode variar de 3 a 10 graus de diferença das áreas periféricas com as áreas centrais. Isso é o fenômeno chamado ilhas de calor, que é uma ação totalmente antrópica. O que agrava ele é justamente a verticalização, que atrapalha a circulação do ar, a falta de áreas verdes, carros emitidos, e você pode somar aí a questão das indústrias, tudo isso são fenômenos que vão causar as chamadas ilhas de calor. E nós temos também algumas consequências, é claro, com relação a isso. Entre aqueles problemas citados já, você tem a redução do abastecimento do lençol freático, você tem também o aumento do escoamento superficial em volume e velocidade, potencializando aí a indução de enchentes. Na mesma proporção, assim, em termos de impacto na questão na saúde humana, você tem com o aumento da emissão de calor aí, provocando maior temperatura e a convergência do ar poluído para a região central, você tem um aumento da ocorrência de problemas respiratórios, como eu disse para vocês. Então, está na pauta de todos aqueles problemas respiratórios, a questão da asma, e das doenças ligadas ao pulmão, tudo isso são consequências dessas ilhas de calor formadas justamente pela questão da ação humana. O segundo problema seria as chuvas ácidas. Não menos problemático também é a questão das chuvas ácidas, como um problema regional aí. E esse nome é um pouco complexo porque, pois praticamente a nossa chuva ela é uma chuva ácida. Se a gente for olhar o pH, o potencial de acidez aí, o nível de acidez de qualquer substância que vai da escala de 0 a 14, sendo que 0 aí você tem um pH neutro, e as nossas chuvas já são ácidas em si. Uma chuva aí, nossa, normalmente, o potencial de acidez dela chega a 5,7, 5,6. Então, naturalmente, as nossas chuvas são ácidas. Mas o que caracteriza uma chuva ácida no seu sentido mais como um problema de impacto ambiental? Estamos falando muitas vezes aí de um pH próximo mais ou menos a 1, 2, 4 graus Celsius. Então, aí são extremamente ácidas. Então, a pergunta é como isso acontece? Então, nos locais onde a gente tem aí como a própria imagem mostra, um intenso processo de industrialização aqui, a questão dos carros também. Então, você tem aí condições para que se liberem esses gases. Que gases são esses? Uma vez que nós não temos vulcões, porque os vulcões também são responsáveis para liberar quando eles entram em atividades, eles liberam uma grande quantidade desses gases tóxicos que, ao ser lançados na atmosfera, eles descem em forma de chuva ácida. Então vamos entender como é que forma essa chuva ácida aí, só para ficar mais didático. Então, nas áreas industriais, você tem aí lançamento geralmente de dois gases muito fortes, que é o dióxido de nitrogênio, como a própria imagem diz, o NO2. E você tem também
o dióxido de enxofre, que é o CO2, que é um dos grandes responsáveis. Então, quando esses gases unem-se ao vapor da água, lançados na atmosfera, eles unem-se aos vapores da água aí, é, e ao unir a essa coisa, você tem aí digamos, uma reação com a questão das moléculas de vapor da água, e esse dióxido de enxofre, esse dióxido de nitrogênio, eles ao reagirem com esse, com essa água aí, mais ou menos assim, uma cerca de um pH, é, vai desenvolver um ácido bastante forte, que vai gerar dois tipos de ácido que vai cair em forma de chuva. Você vai ter o ácido sulfúrico, que é muito forte, o H2SO4, e você tem um ácido nítrico, que é o NaHO3. Então, esses dois ácidos aí, eles têm um pH muito baixo. Então, logo, essa chuva que vai gerar que vai cair como em forma de chuva ácida, vai cair aí, vai gerar um grande nível de corrosão. A gente pode estudar aí as maiores áreas afetadas por essa, como a gente vê aí, as maiores áreas afetadas aí são onde você tem um volume alto de industrialização. Mas somado a isso, você tem outro fator, que é a questão em determinados locais onde você não tem um volume grande de indústrias ou até mesmo de vulcões, você pode ter a questão dos ventos, né, que vão carregar esses gases e podem cair chuvas ácidas onde justamente nem se produz tanto ácidos aí com a reação química. Existe até estudos que algumas florestas da Alemanha já sofreram com chuva ácida e perderam grande parte das suas folhagens por conta de ácidos de regiões em regiões da Alemanha que não existiam um grande volume de, de indústrias para causar essa chuva ácida. Então aí os maiores problemas que a gente tem das chuvas ácidas, além disso que eu já listei, com a questão da queima, né, das florestas, você vai ter a destruição de monumentos que têm um alto nível de corrosão nas cidades, você vai ter também a destruição de plantas, a poluição do solo, a queima o ácido queima grande parte da fertilização do solo, fontes de águas, a questão do próprio pH da água, quando entra em contato com as nascentes, também muda a potencial de acidez das águas. Isso tudo vai influenciar no ciclo da água, no solo, que é extremamente nocivo essa questão das chuvas ácidas para o meio ambiente e para o ecossistema em si. Por fim, nós vamos ver a questão da inversão térmica, que é um fenômeno atmosférico. Como eu disse para vocês, ele é um fenômeno natural, então, mas só que nas concentrações urbanas, pelo volume alto de indústrias e de gases poluentes, a gente vai ter uma pequena diferença aí com relação ao fluxo dessa inversão. Digamos que numa circulação normal da atmosfera, o ar que é mais quente, ele tende a subir normalmente, justamente pela questão da diferença de intensidade. Você tem um ar quente que é menos denso, um ar frio que é mais denso. Então você tem essa aqui, o ar quente tende a subir e o frio tende a descer pela questão da densidade. Isso é um fenômeno normal. Só que o que acontece? Quando a inversão térmica acontece, é justamente em períodos frios, ali no momento de inverno, ou até mesmo numa madrugada gelada, você tem um fenômeno que acontece de modo invertido. É, eu, Neste momento aí em que você tem a inversão, no solo, mais próximo ao solo, aí, o frio é, tende a ficar retido mais próximo à Terra, porque ele é mais denso. Aí, se nessa região mais baixa, que for mais próximo do solo, o ar fica retido, um pouco mais acima vai ficar o ar quente, porque ele não consegue descer justamente por conta da densidade dele, né, que ele é bem menos denso do que o ar frio. Aí você fica um pouco desequilibrado essa questão no momento da inversão térmica, sobretudo nos momentos de inverno ali, sobretudo nas madrugadas, em que você tem um momento mais gelado no nosso dia, né? O ar frio permanece embaixo e acontece isso que a gente está falando de mudança da inversão térmica. Então as estruturas aí de ar quente, ar frio, vai gerar aí pela a diferença de intensidade,
o ar vai ficar retido aqui, o ar frio, e o quente não vai conseguir descer justamente pela questão da densidade. Mas até aí, o que é digamos, a pedra de toque da questão da inversão térmica é justamente a intensidade da ação humana com relação à poluição, porque as partículas materiais aí, particularizadas em relação à emissão que nós causamos, digamos, pelos carros, pelas indústrias, tudo isso que dissipe e ela fica presa no ar, ou seja, não há aquele fenômeno normal em que há uma certa expulsão aí dessa poluição e acontece uma coisa que tem um nome até engraçado, que essa poluição vai ficar presa aí, não vai conseguir se dissipar, e vai acontecer um tal de smog. Esse smog ele é uma camada de poluição que fica aí retida pela camada de ar frio, que retém ele não consegue dissipar pela própria densidade do ar. Com isso, a gente vai ter os problemas respiratórios, como eu disse para vocês, é, dificuldades para respirar. São Paulo sofre muito com esse processo de inversão térmica, sobretudo no período de inverno, que os períodos de inverno de São Paulo, assim, em relação ao nosso, é bem mais intenso, né? Tem vários problemas respiratórios, que uma pequena cidade não tem, justamente porque não tem essa intensidade de poluição, como São Paulo tem, a irritação nos olhos, intoxicações. Então você tem aí toda uma gama de problemas que vai, digamos, é, ser justamente cidades grandes que vai acontecer essa esse fenômeno da inversão térmica vai fazer com que o ar frio prenda aqui toda a questão da poluição e cause todas aquelas problemáticas que eu já disse para vocês em termos de problemas de respiração, irritação e, a longo prazo, como eu disse para vocês, como a pesquisa mostrou, cerca de 4.000 pessoas morrem por ano em São Paulo com problemas respiratórios e, sobretudo, com problemas, assim, morre muito bem antes da hora do que deveria morrer, justamente por causa do agravamento dessa questão de toda a poluição, que é estritamente uma ação humana. Então, esse é um pouco do viés da aula em termos de problemática. Na próxima aula, a gente vai entrar muito mais agora nos problemas gerados justamente pela questão da pecuária e da agropecuária no Brasil, e para a gente depois discutir, nas últimas aulas, como que isso vai afetar as comunidades ribeirinhas, as minorias étnicas, os índios, todas essas comunidades que sofrem também com toda essa exploração do meio ambiente. Então, como a aula já está bem avançada, eu vou terminar por aqui. Tenha bons estudos. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, como está sendo nossas aulas remotas, para tirar alguma dúvida. Então, a próxima aula, bons estudos, tudo de bom. Obrigado.